Queridos, eu queria estar então nessa manhã com você, pedindo para você abrir aí a sua Bíblia. Mateus 28, a partir do verso 16. A palavra do Senhor nos diz: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, o quê? Alguns duvidaram, né? Entenda isso, que mesmo no meio, às vezes, da igreja, tem aqueles que estão duvidando, né? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai agir? Será que Deus realmente vai estar fazendo alguma coisa? Versículo 18. Então se aproximou deles e lhes disse: vamos ler juntos? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ande e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo. Volta aí. Foi mais rápido que nós. Versículo 28. 19. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a igreja chamada pelo Senhor Jesus, ela tem essa missão. A missão que foi entregue para ela. Mas alguns perguntam assim: pastor, mas o senhor já parou para pensar no tanto de igreja que a gente tem? O tanto de igreja que a gente tem. São tantas igrejas que são espalhadas pelo mundo e aqui na nossa cidade. Certo pastor fez uma pesquisa, o pastor Pedro, do Conselho de Pastores, e descobriu que aqui em Redenção nós temos mais de 70 denominações. Não é 70 igrejas, não. É mais de 70 denominações. Só aqui na cidade de Redenção. Então imagine espalhada aí pelo nosso Brasil. Agora você já prestou atenção no tanto de nome de igreja que tem por aí? Eu vou citar algumas para você. A igreja da água abençoada. Você já viu essa? Igreja evangélica abominação à vida torta. Igreja evangélica abominação à vida torta. Então se você tem uma vida torta, não vá para lá. Igreja Batista, agora é com vocês. Igreja Batista, incêndio das bênçãos. Bom, é difícil para mim uma igreja dessa, porque quando eu precisar de uma bênção, eu vou tacar fogo. Que é incêndio das bênçãos. Igreja Batista, ô glória. Ô glória. Acho que o Marcos Nascimento deve fazer parte dessa aí. Igreja Evangélica Pentecostal, a última embarcação para Cristo. A última embarcação. Bom, irmão, então se você ficar de fora, já era. Perdeu essa daí. Igreja Batista, a paz do Senhor e Antiglobo. Globo.
Antiglobo. É? Aí tem também Igreja Palma da Mão de Cristo. Eu não sei o que fizeram com o resto. É só a palma. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. É bom que se tiver um dilúvio já está todo mundo salvo. Igreja A de Amor. Aí faltou o resto, né, da música lá da Xuxa lá. B de baixinho, C de coração. Igreja Evangélica Pentecostal, creio eu na Bíblia. Essa daí até dá para ir. A gente crê também na Bíblia. E Igreja Jesus está voltando, prepara-te. Essa daí é, como dizia o pessoal, é curta e grossa. Igreja Pentecostal, Jesus vem. Você fica? Igreja Evangélica Pentecostal Cúspide de Cristo. Já sabe qual vai ser o resultado. Igreja Evangélica dos Hinos Maravilhosos. Eu acho que deve só cantar hino do cantor cristão lá. Igreja Evangélica Pentecostal da Bênção Ininterrupta. Essa daí é uma boa. 24 horas tem uma bênção lá para você. E Igreja Pentecostal Planeta de Cristo. Eu não sei onde fica, deve ficar longe. Irmãos, João Calvino disse o seguinte: a igreja é a nossa mãe. Então, a ideia de que você faz parte do corpo de Cristo, mas não está inserido numa igreja, ela realmente é antibíblica. Mas a questão aqui não é se o nome da igreja ela é bonita, ou ela é bonita ou feia. A questão não é essa. A questão não é se a igreja tem um nome grande ou um nome pequeno. A questão é: a igreja está viva ou morta? Essa é a questão. A igreja precisa entender que ela foi chamada e tem uma missão. Se ela foi chamada e se ela tem uma missão, então por que ela se aparta, se ausenta dela? Eu pedi para o Dr. Wellington. Dr. Wellington, nosso irmão lá da igreja, médico, que atende aqui no postinho do Araguaia. E eu pedi para ele: Dr. Wellington, passe para mim um texto dizendo a prova do que é uma pessoa estar viva. Mas eu queria ouvir dos irmãos primeiro. O que é que prova que você está vivo? Vamos lá. Está respirando. Que mais? O que é que prova que você está vivo? Coração do Pai. Hã? Coração do Pai. O coração batendo. Que mais? Irmã Deusino. Exatamente. Né? Já se levantou, já viu que está tudo ok. Que mais, irmão? O que é que se prova que você está vivo? Está em movimento. Está com a sua fé ativa. Né? Vou perguntar para os universitários agora.
Gil, o que é que prova que a gente está vivo? Está em movimento. Bom, meu querido irmão Dr. Wellington disse que a visão biológica que prova que uma pessoa está viva a pessoa viva é o organismo humano em pleno movimento, funcionamento. Então isso prova que a pessoa está viva. Mas também dentro da visão biológica, a vida se mantém pela atitude celular dentro do corpo humano. Respiração, metabolismo, reprodução celular, tudo isso que está acontecendo dentro do nosso corpo, que você não está vendo, está provando que você está vivo. Os sistemas vitais, como o nervoso, circulatório, respiratório, digestivo, precisam estar ativos. Você quer ver uma pessoa bagunçada? Mexe com um desses aí. Quer ver o intestino? Quer ver a parte nervosa? Estar vivo biologicamente significa ter circulação sanguínea, atividade cerebral, trocas gasosas e respostas a estímulos que o cérebro dá. Então, como é que eu sei que eu estou vivo? Por aquilo que acontece dentro de você. Amém, irmãos? Nada acontece fora de você que não seja primeiro interferido lá dentro de você. Então, uma pessoa viva, ela está em movimento, tem coisas em movimento dentro dela. Mas o que é uma igreja viva? Agora nós não estamos falando somente das pessoas, mas da igreja. Irmãos, o texto de Mateus, capítulo 28, ele nos mostra justamente isso. Mateus 28, a partir do verso 18. Pode colocar aí pra gente, por favor, irmãos? Então Jesus se aproximou deles e disse: tudo o que está acontecendo no capítulo 28 de Mateus está relacionado à vida da igreja. Nós temos justamente o fato mais poderoso da história, que é a ressurreição de Jesus. Então, a vida só existe porque algo vivo e poderoso está acontecendo dentro de você. Está agindo dentro de você. Se você for analisar o texto, você vai encontrar essa palavra: todos, aparecendo em todo esse contexto do texto. Então vamos ler mais uma vez, vamos lá? Então Jesus se aproximou deles e diz: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Primeiro, segundo versículo: portanto, vão e façam discípulos Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda, agora o próximo versículo: ensinando-os A obedecer a culpa de vocês. e eu estarei com vocês
sempre, até o fim dos tempos. Na outra tradução é todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está simplesmente expressando algo. Ele está dizendo para os discípulos, dentro do contexto ali, de que a vida na igreja não é somente estar, mas é fazer parte, é acontecer, se envolver com a missão que Jesus está dando. Então, tudo parte do princípio da vida, da ressurreição. E esse é o entendimento que a igreja precisa ter. A igreja viva foi vivificada pelo Senhor Jesus por causa da sua ressurreição. Então, lembra, o texto de Mateus 28, ele começa, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um dos anjos desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. A ressurreição teve um impacto tão grande que fez alguns caírem no chão e todo mundo achar que estava morto. Era o medo. A ressurreição só traz vida para a igreja do Senhor Jesus. Quem não é igreja não sabe o que é ressurreição. Quem não é igreja não experimentou o que é ressurreição. Quem não é igreja ainda não entendeu e não sentiu e não viveu o propósito e o poder da ressurreição na sua vida. Então ainda está morto. A igreja do Senhor não. A igreja do Senhor está viva. Amém, irmãos? Amém. A igreja do Senhor está viva. E o que é uma igreja viva? Em primeiro lugar, uma igreja viva é aquela que vive a ressurreição de Jesus. Ela não está morta, mas vive a ressurreição. Ela passou da morte para a vida. Diga para o irmão que está aí do seu lado: você não está mais morto, meu irmão. Amém, irmãos? Temos vida porque Cristo conquistou essa vida e nos deu de presente. Tudo vem dele, meus irmãos. Tudo é por meio dele. E como diz o versículo 18, vamos falar mais uma vez. Vamos lá? Mateus 28, 18. Toda Os céus na terra. Mais uma vez. Toda Os céus na terra. Foi só uma parte da autoridade que foi dada por Jesus, irmão? Foi só um terço? Não. É toda. Toda. E essa autoridade que ele tem é a autoridade que ele dá à igreja.
E é essa autoridade que o Senhor dá à igreja, que faz a igreja estar viva. A ressurreição foi a prova definitiva de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus Pai. Deus jamais ressuscitaria um impostor, meu irmão. O Cristo vivo é a evidência de que a justiça de Deus foi satisfeita. Então nós não cremos no impostor. Nós não cremos num Jesus meia boca, num filho de Deus meio termo, como diz os testemunhos de Jeová. Não, Jesus não era Deus, ele é um Deus. Jeová é Deus. Jesus é um Deus, assim como você é um Deus. Meus irmãos, isso não é só heresia. Isso é a negação da divindade de Cristo. É a falta de reconhecer que sobre ele está toda a autoridade que foi dada no céu e na terra. A igreja viva está viva por causa da autoridade de Jesus. Romanos 4:25. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus ressuscitou por você, igreja. Jesus ressuscitou por você, igreja. E a igreja só está viva por causa da ressurreição de Cristo. Mas tem um problema. Qual que é, pastor? O evangelho, depois de ser experimentado, tem que ser pregado. A ressurreição, depois de ser experimentada, tem que ser pregada. O Senhor não ressuscitou você, irmãos, por causa das suas férias, por causa do seu bem-estar, por causa da sua bênção, por causa da sua saúde, por causa do seu prazer. O Senhor não ressuscitou você só para desfrutar praias novas, balneários novos. Ele ressuscitou você com um propósito. O propósito de glorificar ao seu santo nome. O propósito de você pregar o evangelho depois de ter experimentado isso. Há uma vida maior na vida da igreja, e essa vida nos constrange a falar do amor de Deus. Às vezes, irmãos, a gente diz assim: pastor, mas eu não tenho como falar. Eu sou tímido para falar. Alguém disse: pregue, pregue, pregue. Se possível, fale, mas pregue. Porque a gente prega mais com o nosso testemunho e com a nossa vida do que com a nossa palavra, irmãos. Filipenses 3:10. Pode colocar aí pra gente, irmão? Filipenses 3:10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 3, versículo 10.
Vamos ler juntos, vamos lá. Quero conhecer a Cristo, o poder a sua ressurreição e a participação, e seu sofrimento, tornando-me a sua morte. o poder da ressurreição está aí, irmãos. Eu fazer parte, eu estar envolvido. Mas tem muito crente hoje que já perdeu isso, né? A gente pergunta, será que está vivo ainda? Tem irmão que passa uma semana, 2, 3 meses sem dar cara na igreja. E a gente, quando encontra com ele, ô irmão, você está bem? Não, está bem. Estamos bem. Como se por não participar, não interferisse nada na vida dele. Nós somos igreja, irmãos. E para estarmos vivos, ou mostrar que estamos vivos, precisamos estar participando, envolvendo-nos, declarando que sobre nós existe o poder da ressurreição. Tem crente que tanto faz, tanto fez, se ele toma santa ceia, se ele não toma, se ele perdeu o culto de ceia, ou se ele não ceiou esse mês. Ele não está muito ligando para isso. Cuidado, meu irmão. Porque a palavra do Senhor nos diz que o ato de ceiar prova e mostra o quanto nós estamos em comunhão com o Senhor. Para estarmos vivos, tá bom. Vamos ler lá Efésios 2:5. Efésios 2:5. Efésios capítulo 2, versículo 5 agora. Vamos lá juntos? Ele nos deu, quando ainda estávamos nas transgressões, pela graça. Vocês são salvos, meus irmãos. Acorda aí o irmão que está do seu lado para ele. Você é salvo, irmão. Você está vivo, irmão. Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Pensa no morto, enterrado na lama do pecado, sem poder se levantar, sem poder se erguer, e o Espírito Santo então vai, entra naquela vida, toca, levanta, e o Senhor Jesus diz: agora ele está vivo. Ele nos deu vida, irmãos, através da sua ressurreição. A igreja viva não esquece isso. Uma igreja viva é aquela que sabe o que significa morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Quantos batizados nós já temos aqui nessa manhã? Diga amém. Você batizou, irmão? Batizou? Diz amém. Batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até porque eu estou numa igreja batista, né, pastor? Mas veja, Paulo retrata o ato do batismo como justamente o que aconteceu conosco. O homem velho morreu e foi sepultado. Diga amém. Então repita comigo assim, diga: eu creio que o meu velho homem está morto, sepultado, e quem está vivo
é um novo homem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Só que tem problema. Um dos reformadores disse: eu achei que o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Ele sabia nadar. E o desgramado ainda vem lá todo dia querendo reivindicar uma coisa que não é mais dele. A igreja viva é aquela que entende, que sabe que foi vivida ou que foi vivificada pela autoridade da ressurreição de Jesus. Amém, irmãos? Segundo, uma igreja viva tem discernimento espiritual da palavra. Vamos lá, Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, agora. O primeiro todo aparece como toda autoridade. O segundo todo, ensinando-os a guardar o quê? O quê, irmãos? Todas as coisas. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, temos vida através da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Quem pode ler para mim, por favor? Hebreus 4:12. O que é que nos diz lá? 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, pastor Márcio, ela é o quê? Viva e eficaz. Porque a igreja é viva? Por causa da autoridade. Porque a igreja é viva? Por causa da palavra de Deus que é viva. Amém, irmãos? Amém. Quando a palavra de Deus está em nós, está na igreja, ela produz mais vida. É a célula do corpo da igreja, que se multiplica mais e mais, que se desenvolve mais e mais. Um crente morto não gosta da palavra, não estuda a palavra, não vive a palavra, não se deleita na palavra, não faz caso da palavra, sai na hora da palavra, bebe água na hora da palavra, arruma banheiro na hora da palavra, não escuta a palavra, não dá atenção para a palavra, já se perdeu da palavra e nunca mais quis saber da palavra. Nós estamos vivendo dias assim. Alguns pensam que estão vivos, mas longe da palavra estão mortos. Oh, meu irmão, a igreja viva só tem discernimento aprendendo toda a palavra e não metade dela. O problema da igreja hoje é que nós nos acostumamos. Você sabia que tem crente com mais de 20 anos de igreja que só sabe: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Manda ele dizer o resto do texto. Ué, pastor, não é só isso? Salmo 23? Não, meu irmão, ainda tem mais. A gente fica catando palavra. A palavra nunca foi catada, meus irmãos. A palavra, para fazer efeito, ela precisa ser no todo, no completo.
Quando a igreja é viva, ela ensina toda a palavra, porque toda a palavra é viva. Algumas igrejas não têm mais escola bíblica. E esse tem sido um dos maiores prejuízos da igreja hoje. Não se estuda mais a palavra. A gente se contenta com palavrinha, mas não com a palavra. É por isso que quando a gente pega a Bíblia e encontra na Bíblia um ponto, um parágrafo, ele faz parte de um texto que tem um contexto que é preciso ser entendido por um todo. O problema da nossa irmandade hoje, da igreja hoje, era que se contenta com uma palavra dentro de um versículo e acha que aquela palavra é uma bênção. Pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que a primeira marca de uma igreja que impactou o mundo, falando da igreja lá de Atos 2:42, a primeira marca da igreja que impactou o mundo é que a igreja era comprometida com a palavra de Deus. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao quê? Eles se dedicavam. A gente se dedica hoje a tanta coisa. Tem gente se dedicando até naquilo que você menos imagina. Mas outros não se dedicam mais na palavra. É impossível, diz o reverendo Hernando Dias Lopes, é impossível impactar o mundo sem a palavra de Deus. É impossível uma igreja estar viva se ela não se preocupa com toda a palavra. Podemos ter os melhores oradores, a melhor música dentro da igreja, a melhor obra social. Mas a palavra de Deus é quem mostra se a igreja está viva ou se ela é só um clube religioso. O que nos distingue é o compromisso com a palavra, a pregação da palavra, a exposição da palavra. A palavra de Deus é viva, poderosa, tem vida em si mesmo. Ela restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples, e ela transforma em abundância o mais deplorável pecador. Quantos foram transformados pela palavra de Deus? Diga amém. Naquele dia, Deus encontrou você. E Ele foi lá com a sua palavra. E como um poder grandioso, Ele vai e toca e move o seu coração. A igreja viva é viva por causa da palavra. E Jesus disse: ensinando-os a guardar toda a palavra. A palavra capacita, transforma, tem poder, ela age profundamente, ela dá discernimento. Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Vamos ver juntos? Que a palavra com toda a sabedoria, cantem salmos e hinos e cânticos espirituais a Deus com... Meus irmãos, como é que a gente vai ensinar para o outro palavra, se a gente só tem palavrinha? Se a gente só está acostumado com palavrinha.
Peça para o irmão procurar Ezequiel na Bíblia. Pastor, hoje a minha Bíblia é digital. Você não acredita, mas eu já fui crente mesmo no celular, procurando aonde fica Ezequiel. Olha, meu irmão, nós estamos perdidos. Abre lá em Colossenses. É do novo ou é do velho, pastor? Ah, como uma escola bíblica faz falta. A igreja viva não apenas lê a Bíblia, mas ela vê o Senhor Todo-Poderoso, sair das letras e fomentar, foguear o seu coração. Tem gente aí que gosta de uma palavra de vitória. E se esquece que o mesmo Senhor que é pastor e nada deixa faltar, também é o pastor que tem vara e cajado para te dar. Você pode gostar das bênçãos, mas o Senhor tem vara e cajado para você. E cuidado, meu irmão. Porque se você não estiver acostumado nem com a vara e nem com o cajado, não. Se você não estiver acostumado nem com vara e com cajado, seu pescoço pode quebrar. Sabia? Quando o pastor usava a vara e o cajado para tirar a ovelha de um lugar onde ela tinha caído, ele usava o cajado para justamente colocar no pescoço da ovelha e puxar para perto. Mas a ovelha que não está acostumada com o cajado, ela se debate e morre na lama do pecado. Está acostumado só com bênção, irmãos? Cuidado! O diabo tem bênção para dar para todo mundo. Como é a frase lá, pastor? O diabo te oferece até uma bandeja para te afastar de Deus. Ele te dá um cavalo selado. Isso linguagem do reformador, há muitos anos atrás. Hoje, eu disse para o pastor Zarias, hoje, Deus não te dá um cavalo selado, Ele te dá limousine, né? Ele te dá uma Ferrari, Ele te proporciona qualquer coisa para você se afastar de Deus. Não é metade da palavra, não é um terço da palavra, não é um pouco da palavra. A igreja viva se preocupa com toda a palavra. E por último, uma igreja viva vive debaixo da autoridade do Cristo exaltado. Toda a autoridade lhe foi dada. Mas o versículo 19 diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, irmãos. A igreja viva reconhece que ela está debaixo da autoridade de Deus. E essa autoridade foi dada à igreja viva como ordem para anunciar e proclamar a todos. Não é todos não, viu, irmão? Não é todos. É todos mesmo. Todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações.
se a igreja não está lá, ela não entendeu ainda o seu chamado. Pastor, como é que a gente vai poder estar lá? A gente está aqui, tem que pregar aqui. Sim, irmãos, tem que pregar aqui, mas tem que segurar a corda daqueles que estão lá. Tem que continuar vivo em oração, tem que continuar vivo contribuindo, tem que continuar vivo participando da vida dos missionários, daqueles que estão lá fazendo a obra, junto com a igreja aqui que está fazendo a obra. Um missionário é o braço estendido da igreja para alcançar os outros que a igreja não pode ir. 6 estão lá e eles precisam da nossa ajuda. 6 estão lá e a igreja tem que se levantar. Romanos 10, 9. Vamos ler juntos. Se com a boca você Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou, primeiro que os mortos será salvo. Você sabia que essa foi a primeira confissão da igreja cristã? A igreja vive, irmãos, não segue o vento das tendências, ela vive sob o comando, a ordem do Senhor Jesus. Ela entende que o id não é opcional. Eu tenho que ter vontade para me evangelizar hoje. Deixa eu falar para você, irmão. Você está doido. Você está perturbado. A igreja não tem que ter vontade para evangelizar. Pastor, hoje eu não estou com vontade de participar do evangelismo. Você já viu um menino acordar cedo com vontade de ir para a escola aprender? Você acorda todo dia, de segunda a sábado, com vontade de ir trabalhar. Né, irmão Gilmar? Ô, meu irmão, nem sempre você está com vontade. Então, por que, para cumprir o ID, obedecer a ordem de Jesus, a gente tem que ter vontade? A gente não tem que ter vontade. Até porque Paulo diz que não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vontade dele está acima da minha. A ordem dele está sobre a minha vida. Não é opção, irmãos. É obediência. Quando você não tiver vontade nenhuma para participar de uma ação evangelística da igreja, pois ore e diga para o Senhor: Deus, coloca vontade no meu coração. A Bíblia conta a história de John Wesley. John Wesley saía a cavalo durante um dia inteiro, em cima de um cavalo, para chegar em vilas distantes, para pregar a palavra de Deus. Quando ele terminava o culto, já era de noite e ele tinha que voltar para sua casa. Imagina John Wesley dizendo: hoje eu não estou com vontade, Deus. Mas ele ia, ele estava, ele fazia. A igreja viva não faz a sua vontade, ela cumpre a vontade daquele que determinou uma ordem. A igreja viva sabe que tem o Deus vivo ao seu lado todo o tempo. É por isso, no versículo 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. A igreja que não cumpre a missão, não entendeu que o Senhor vivo está com ela todos os dias,
vivificando ela. Irmãos, eu termino então essa palavra de hoje com a palavra do pastor Augusto Nicodemos, que escreveu um artigo no site da Fiel, no site do Evangelho. E ele diz: como manter uma igreja viva? Como continuar com a igreja e ainda assim ela ficar viva? A igreja viva se mantém viva, levando a sério o pecado, entendendo e sabendo o que é pecado, porque ela já foi ressuscitada por Jesus. Uma igreja viva mantém a sã doutrina, vive a palavra, porque ela sabe que ela vai precisar ensinar essa palavra para outros. Uma igreja viva vive debaixo da autoridade de Deus, anda com Deus, vive para Deus e glorifica o seu Deus. Uma igreja viva está aberta e com o coração aberto para ser mudada e moldada pelo Senhor da igreja. Você está viva aí? Você é igreja viva? Em Apocalipse nós temos uma igreja que achava que estava viva, a igreja de Sardes. Mas ela estava morta, o Senhor diz. Fique de pé em nome de Jesus.